Cultura sempre vai prevalecer sobre estratégia. Começo do ano, estamos aqui com os nossos planos, alguns ainda desenvolvendo seus planos, aprimorando, outros correndo atrás do prejuízo, mas não importa a estratégia que você faça, a cultura da tua empresa sempre vai prevalecer sobre qualquer plano milagroso que você fizer. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Esse episódio do Papo de Expansão é muito especial. É um papo de expansão específico para a liderança, para as pessoas que estão ali em posições de contratação, de demissão, de não só incentivo dos seus colaboradores, do seu time. Não importa se você é empresário, se você trabalha dentro de uma empresa, não importa se você é um pai de família ou mãe de família que está ouvindo, que também tem a questão da cultura. Esse episódio é um episódio especial. Então, compartilhe com todas as pessoas que pensam que um plano muito bem elaborado é o suficiente para ter sucesso. Meu nome é Ademir Oliveira, eu sou especialista em expansão de negócios e sejam bem-vindos a mais esse Papo de Expansão. Sabe uma coisa que me incomoda muito? Pessoas que dentro da empresa fazem muitos planos, muitas planilhas, muito PowerPoint, mas não conseguem implementar absolutamente nada. São pessoas que implantam 10% daquilo que planejam. Sabe o que isso significa? Perda de foco, falta de visão. Muitas vezes, gastar tempo em coisas desnecessárias e aplicam e executam muito pouco. Então você precisa entender qual é a cultura da tua empresa. Eu posso fazer o melhor planejamento estratégico, eu posso fazer o melhor plano de marketing, plano de postagem. Nós estamos aqui dentro de um podcast de economia criativa, pode ter o melhor plano, se ela não for executada, não adianta nada. E para ter boa execução, precisa ter uma boa cultura. Então eu reforço, cultura prevalece sobre estratégia. Eu quero trazer aqui um fato. Muitas vezes a gente está falando de uma empresa pequena, com 5 pessoas, muitas vezes a gente está falando de uma organização um pouco maior, acima de 50, muitas vezes a gente está falando em empresas com 1.000 colaboradores. Mas não importa. Dentro de uma empresa de 1.000 colaboradores tem diversas áreas, as áreas têm áreas pequenas, inclusive, e ali a cultura, ela precisa ser uma cultura forte para que você tenha um time que realize atividades com excelência e entregue as coisas no prazo. Eu vou trazer um exemplo aqui muito específico aqui da Goshen Land, minha empresa de consultoria e expansão. Durante alguns momentos, alguns líderes da organização me traziam planos assim muito bem elaborados. Planos com detalhe, com descrição, com prazo. E eu não estou dizendo aqui que plano não é importante, muito pelo contrário, eu sou defensor de plano. Eu crio plano para as empresas, mas entre criar o plano e colocar o plano em prática, precisa ter uma pessoa ali, ou alguém, ou um espírito empreendedor que ajude a executar. Sem planos, uma empresa morre. Mas sem uma cultura forte, o plano não vale de nada. E esse exemplo específico dessa liderança, ela desenvolvia planos maravilhosos. Mas ao passar do tempo, nós víamos que faltava uma cultura de unir as pessoas, uma cultura de andar 2 milhas, uma cultura de se autorresponsabilizar, uma cultura de senso de dono. E eu comecei a entender que a falha estava na cultura e não no plano. Os planos já estavam bem elaborados. Eu quero trazer isso à nossa análise aqui como empresários, como líderes, pois nós estamos no momento exato de muitos planos. Olha um pouco o que está acontecendo com as eleições dos Estados Unidos. O Trump resolveu atrair para ele pessoas que estavam alinhadas à cultura dele. Quais são as culturas que o Trump realmente valoriza? 0 cultura woke. Nada de incentivo em LGBT, nada de incentivo em algumas coisas que vão atrasar o país na visão dele. Segundo, ele vai mostrar o quanto é importante já executar algumas medidas no primeiro dia. Exemplo, reforçar a proteção na fronteira entre Estados Unidos e México. Não permitir naturalização de americanos, de pessoas ilegais. Aumentar os impostos para quem quer fazer negócio com os Estados Unidos. São vários pontos, até divulgar todos os detalhes sobre o assassinato de Martin Luther King e do Kennedy. Isso tem a ver com cultura. Então, para ele poder executar essa cultura, ele precisa ter pessoas com o mesmo estilo. E isso, para mim, é meritocracia. Ao meu ver, os Estados Unidos vai crescer como nunca cresceu antes e vai ajudar muitos países. Ele saiu de uma posição no primeiro governo de deixa eu negociar para uma posição extremamente audaciosa. Ele chegou a anunciar assim, a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela serão mais um estado americano. Tem que ter
muito posicionamento firme para poder anunciar isso. E sabe o que eu tô percebendo? A cultura woke que entrou dentro dos Estados Unidos está destruindo tanto ali, com todas aquelas estratégias de economia da natureza, por exemplo, reduzir carbono, entre outras coisas, que até a mídia pública começa a ver com bons olhos os pontos do Trump. E o que tem a ver isso com o nosso negócio? Muito. Mais uma vez, cultura prevalece sobre estratégia. Não adianta você ter a melhor estratégia se você não tiver pessoas para executar a tua estratégia com a tua cultura. Muitas vezes nós contratamos as pessoas achando que ela tem a cultura e nós temos que ali analisar se ela está trabalhando na área correta. Até porque muitas pessoas têm nossa cultura, mas ela está na área da potencialidade errada dela. Então ela tem um perfil de marketing, a gente colocou ela em vendas. Então você também tem que ter essa visão dentro da tua empresa e organização. Aqui na nossa empresa, na Goshen Land, excelência é uma das culturas. O que significa isso? Significa que nós temos que entregar todos os projetos de consultoria, de mentoria, de imersão, de sociedades corporativas com muita excelência. Esse vídeo que você está assistindo está sendo editado com muita excelência. Isso é uma cultura. Como que eu vou atrair pessoas com esse talento? Como que eu vou olhar para dentro dos meus colaboradores aqui e identificar quem não tem a cultura e quem tem? É falando todos os dias. Não é apenas imprimir a cultura e colocar no vidro. É uma cultura de visão, é uma cultura de resultado, de meritocracia. É uma cultura que eu sei que se eu atrair indivíduos com esse pensamento, não quer dizer que todos serão iguais, quer dizer que todos terão o mesmo nível de engajamento para fazer as atividades de acordo com a diferença linda entre eles. Entendeu um pouco? Comenta aqui nesse podcast, não sei se você está no Spotify, não sei se você está no YouTube, mas comenta aqui se a cultura da tua empresa é forte ou fraca ou precisa ser melhorada. Tem um link dentro desse podcast para você fazer uma sessão estratégica. Se você precisa de ajuda com o planejamento, com a execução de todos os planos da tua empresa para crescer, não deixa de clicar nesse link e agendar uma sessão estratégica que nós vamos te ajudar a atingir a cultura necessária e ter o resultado necessário. Muitas vezes você tem planos de faturamento, você não atinge porque a cultura dentro da tua empresa não está alinhada, está completamente desalinhada. Eu fiz questão de trazer pontos que expressam a cultura mais forte das principais empresas do mundo. Entre elas, a SpaceX, do Elon Musk, mas é algo que você pode avaliar. Ponto importante, número 1. As empresas com cultura mais forte, elas têm propósito claro e inspirador. No caso da Goshen Land, é expandir as empresas do Brasil para territórios mundiais. Qual é o propósito claro e inovador da tua empresa? Ponto número 2. Liderança visionária. O líder da tua empresa precisa exigir alta performance. Se você olha o Adib da CIMED, está ali no Instagram, mas ao mesmo tempo ele exige alta performance, trabalha de sábado, entre outras coisas. Ponto número 3. Altos padrões de excelência. Nós aqui estamos na Goshen Land buscando cada vez mais excelência. E você faz pesquisa de satisfação com seus clientes? Está tendo excelência nos produtos e serviços que você vende? Número 4. Inovação. Inovação não é uma palavra bonita. Inovação é você olhar o que o mercado está fazendo, ter novas ideias e conseguir trazer ali pontos. Um livro que eu recomendo para vocês lerem, além das 7 inteligências da expansão de negócios, que é um livro da minha autoria, best-seller, em algumas semanas foi o segundo mais vendido do Brasil, o livro da Loja de Tudo, do Jeff Bezos. O Jeff Bezos, ele tinha muito foco em inovação. Nunca ninguém acreditou que era possível comprar livro e ler digitalmente. Hoje, para nós, é simples, faz parte do cotidiano. Mas lá no passado, ele quebrou paradigmas. Ele contratou pessoas que tinham a cultura de inovação para que aquilo acontecesse. Qual é a inovação que a tua empresa está fazendo? Comunicação clara e transparente. É essencial ter comunicação papum para resolver problemas rápidos. 6º, meritocracia e reconhecimento. Os reconhecimentos e as promoções precisam ser baseadas em mérito. Não é simples. Invista tempo fazendo boas metas. Invista tempo dando feedback. Agilidade e flexibilidade. Quanto mais rápido, mais rápido. Em outras palavras, as mudanças nós precisamos fazer rápido. As adaptações nós precisamos estar prontos para agir imediatamente. No exemplo do Covid, quantas empresas tiveram que se adaptar? Se tiver um outro exemplo hoje, tua empresa está pronta para um novo mercado? Exemplo de agilidade e flexibilidade. O TikTok caiu nos Estados Unidos por um dia. As pessoas que ganhavam dinheiro através do TikTok tinham que se adaptar. Quantas vezes você depende do WhatsApp? E algumas vezes na história caiu o WhatsApp aqui no Brasil. Você tem um Telegram para usar? Você tem um segundo canal de comunicação? 8. Recrutamento e alinhamento de valores. Busque no seu RH. Se você for o teu próprio RH, contrate pessoas que têm os seus valores. 9. Trabalhe em equipe e colaboração. Garanta que não tem aquele tipo de postura dizendo isso não é meu. Se você tem um perfil de senso de dono, se alguém vê a janela aberta, nós precisamos contratar pessoas e trabalhar com pessoas que fecham a janela, mesmo se a janela não for do teu quarto. 10º, resiliência e persistência. Podemos até ter fracassos de início, alguns projetos não dão certo, mas a persistência é muito importante como valor e cultura forte.
11, paixão pelo impacto. O que você faz precisa ter ali um impacto grande na sociedade. E tem que ser apaixonado por aquilo que você está vendendo, aquilo que você está oferecendo, aquilo que você está transformando na sociedade. Nós aqui somos apaixonados por fazer empresas crescerem. Nós aqui somos apaixonados por transformar os empresários, fazer os empresários virarem Goshen Lenders com uma mentalidade de expansão. E você pode aplicar isso. Então lembre-se, a cultura prevalece sobre qualquer estratégia. Tenho certeza que você gostou desse conteúdo e até o próximo Papo de Expansão. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. 7, 6,